apenas do escrita ou do estoque, no caso de importação de nota de serviço ou de produto. Aqui eu posso criar ele manualmente também, vindo aqui em títulos de pagamento. Aqui em título de pagamento, ele vai mostrar para a gente todos esses títulos, tá? De pagamento nosso, ou a gente pode clicar aqui em adicionar, e a criação dele é muito semelhante ao título de recebimento, como vocês podem ver. A única diferença é que aqui nós temos a aba de borderô eletrônico. Vou mostrar aqui rapidamente como funciona. Botando aqui o valor, o estabelecimento, a conta, o fornecedor, né? No caso, quando a gente fala de título de pagamento, é sempre fornecedor. Aqui ele está dizendo que tem crédito por regularizar, que é aqueles títulos de crédito que a gente viu ontem. O título de crédito existe tanto para o recebimento quanto para o pagamento. Caso vocês adiantem algum valor para um fornecedor, vocês podem criar um título de crédito para isso, tá? Eu vou botar não aqui, que eu não quero usar o crédito. E aqui em Borderô, eu escolho o meu layout, que eu cadastrei anteriormente. O agendamento é a data prevista para o meu banco realizar esse pagamento. Tá? Isso aí é quando o banco vai fazer esse pagamento. Serviço é o tipo de serviço, se eu estou pagando a um fornecedor tributos. Tributos, por exemplo, os tributos, eles mudam de acordo com cada banco. Tem banco que tem algo que um outro banco não tem. Tá? Por exemplo, aqui ó, eu tenho IPTU, ISS e outros. Né? Isso aqui não é todo banco que tem. Então, se for fornecedor, eu vou escolher a forma, se é crédito em conta, DOC. Crédito em conta e DOC é transferência. E pagamento de títulos, né, concessionária, títulos é boleto. Tá? Se eu colocar crédito ou DOC ou TED, eu preciso de uma informação de conta no cadastro do fornecedor. Onde que eu faço isso? Lá no cadastro do fornecedor, aqui em dados adicionais, quando eu for realizar o meu borderô para esse cliente, se for DOC ou TED, ele vai fazer automaticamente para a conta que eu escolhi. Se for pagamento de títulos, eu tenho que colocar aqui algumas informações que vêm no meu boleto. Então, vou gravar aqui. Aqui ele está pedindo que o número deve ser informado. Ontem vocês viram que no recebimento não precisou informar o número. Por que isso? Isso é feito através de configuração. Eu determino se eu vou ter que colocar um número ou se ele vai ser automático. Então, eu vou colocar um número aqui para a gente. Ele vai deixar eu gravar. Realização de baixa e estorno é igual o de recebimento, não muda em nada, tá? Temos também o título de crédito, como eu mostrei. Temos aqui um título de empréstimo e título de cobertura de conta. Como funciona isso? O título de cobertura de conta, por exemplo, é quando eu pago uma conta da empresa A com o banco da empresa B. E depois eu tenho que fazer um título para cobrir essa conta que foi paga por outra empresa. Né? Então vamos aqui fazer, deixa eu só verificar se eu tenho uma conta para um segundo estabelecimento aqui, tá? Na verdade, deixa eu cadastrar uma outra empresa aqui para gente.
Vou criar agora uma conta para essa segunda empresa aí, estabelecimento. E aqui eu vou escolher o estabelecimento. No caso, é da outra empresa. Outro detalhe, para eu realizar o título de cobertura de conta, eu tenho que ter a conta compartilhada pelo grupo. Tá? Se eu não tiver a conta compartilhada pelo grupo, eu não consigo utilizar o cobertura de conta. Deixa eu verificar se esse outro Itaú aqui também está com grupo compartilhado, né? Não está. Então a gente já está aqui habilitado. Agora voltando aqui nos nossos títulos. Se eu pegar um título aqui e realizar a baixa pela conta que não é da empresa selecionada, aqui a gente está utilizando a Itaú, eu vou utilizar a Itaú 2, que é da segunda empresa minha. E vou gravar. O sistema vai deixar perfeitamente. Ele fez aqui abaixo, tá? Agora, eu posso vir aqui em pagar e fazer uma cobertura de conta, que é para cobrir o buraco que eu fiz na empresa 2. Ou seja, eu tenho que devolver esse dinheiro para a empresa 2. Então, eu vou clicar em adicionar. Vou dar um número aqui. Vamos escolher o estabelecimento que está criando a conta, o título. E aí, no caso, não pode ser a empresa que pagou, tem que ser a empresa que tem que devolver. Da onde vai sair o dinheiro e a forma de pagamento. Aqui embaixo, eu vou escolher o lançamento e vou escolher a conta. No caso aqui é a conta 2. Ah, outro detalhe que eu esqueci. Eu posso também fazer a cobertura de conta até mesmo para dentro da mesma empresa, tá? De contas diferentes. Era para pagar da conta do Banco do Brasil, eu paguei pelo Itaú. Eu também consigo utilizar dessa forma. Vou selecionar aqui o título que eu tinha criado, ó, de R$150, vou confirmar. Vou gravar e vou dar baixa nesse título normalmente. Dessa forma, eu estou cobrindo o que eu fiz. Então, se eu olhar aqui na Itaú 2, eu tenho o débito, que é eu pagando o título, e a cobertura de contas. E se eu vier aqui no Itaú 1, normal, eu vou ter aqui a informação do título de saída de cobertura de conta. Tá? Ou seja, o título de cobertura serve exatamente para isso. Nós temos ainda o título de empréstimo. Para que serve o título de empréstimo? Como o próprio nome diz, é para emprestar dinheiro. Tá? Vamos fazer aqui uma suposição. Um funcionário seu precisa viajar e você vai emprestar um dinheiro para ele poder fazer essa viagem. Nesse caso, você tem que vir primeiro em contas, contas de empréstimo, e criar uma conta para esse seu cliente. Para esse seu cliente, né? Você pode emprestar dinheiro para um cliente ou para esse seu funcionário. Vou clicar aqui em adicionar, ele vai abrir para mim. Eu vou dar um código, um nome. O ideal é que vocês deem o mesmo nome do funcionário, para facilitar. Então, eu vou botar aqui um nome. Eu posso informar aqui os dados da conta, mas não é obrigatório. E aqui eu tenho como escolher se vai ser para funcionário, para algum estabelecimento, cliente ou fornecedor ou livre. O funcionário aqui ele só vai listar os funcionários se eu tiver o módulo persona com os funcionários cadastrados. Se eu não tenho, eu posso vir como livre, tá? E deixar ele aqui desse jeito. E aí eu gravo. Nesse caso, eu cadastro o meu funcionário como fornecedor e aí eu consigo fazer o título de empréstimo. Então vamos aqui em empréstimos, pagar, né, título de empréstimo. E vou criar um título de empréstimo para eu emprestar a conta para essa pessoa.
Vou emprestar dinheiro para essa pessoa. Vamos dizer que o funcionário precisou de R$ 1.000 para fazer a viagem. Escolher o estabelecimento. Conta. A conta de empréstimo. Forma de pagamento. Tem aqui o tipo de despesas que eu mostrei ontem para vocês. Vou gravar. Vou dar baixo agora nesse título. E agora, se a gente vier aqui na conta corrente normal do Itaú, a gente vai ter lá o débito de R$ 1.000. Tá aqui, ó, realizado R$ 1.000. Se eu vier na minha conta de empréstimo, eu tenho aqui saldo de R$ 1.000, porque esse dinheiro está com o meu funcionário, tá? Agora, ele voltou de viagem e ele vai prestar contas. Ele tem que prestar contas comigo. Então, aqui em pagar, em outros eu tenho prestação de contas. Esta prestação de contas pode funcionar de algumas formas. Uma delas seria o meu funcionário trazer as notas, eu criaria os títulos no sistema dessas notas e depois eu faria a cobertura aqui de conta, a prestação de contas. Então vamos aqui clicar em adicionar. Estabelecimento. A conta de empréstimo. E aqui eu tenho o valor a ser devolvido, que é quanto o funcionário tem que me devolver. Valor a ser perdoado caso eu não queira pegar dinheiro de volta. Por exemplo, o funcionário usou R$ 800 comprovadamente e ficou com 200. Se eu quiser ser bonzinho, eu posso botar aqui R$ 200 que eu vou perdoar, tá? E vai ficar para ele. E eu tenho aqui embaixo ainda como incluir os meus títulos que eu criei anteriormente das notas que meu funcionário me trouxe. Então aqui eu posso selecionar esses títulos que estão abertos, como vocês puderam ver ali, né? No caso aqui, eu tenho 750, automaticamente ele carregou aqui 250 a ser devolvido. Vou escolher a conta corrente que vai ser devolvido e vou gravar. O que o sistema vai fazer agora? Ele pergunta se eu quero processar, eu vou dizer que sim. Então, se eu voltar na minha conta de empréstimo, vou atualizar aqui com F5, ele já zerou a minha conta. Ou seja, não tem mais nada com o meu funcionário. Se eu vier na minha conta corrente comum, ele vai ter aqui somente o valor devolvido. Por quê? Porque o restante foi para fazer a baixa daquele outro título, tá? É exatamente por isso. Então, se eu olhar aqui em prestação de contas, eu vou ter os meus títulos. Vamos pegar um aqui de exemplo, esse 986, vamos procurar ele. Vamos abrir aqui títulos de pagamento. Vamos pesquisar o 986. Tá aqui, ó, quitado. Deixa eu fechar aqui as abas. Ainda aqui em pagar, nós temos baixas, que é a tela de baixas, somente as baixas, como eu mostrei ontem, o de receber. Pagamento em lote, que é igual ao de receber. O estorno, ele tem os dois aqui, assim como tem no receber, e é igual. Se eu fizer um estorno de título de pagar, ele vai gerar um título de recebimento de estorno, né? Se eu estornar um pagamento, ele vira um receber. Tenho títulos pendentes a pagar, que seriam notas também vindo do estoque ou do estoque ou do escrita, como eu mostrei ontem, os títulos pendentes de receber. Isso é quando o outro módulo não preenche automaticamente ou manualmente, né? O usuário não preencheu corretamente as informações financeiras. Renegociações é igual. E nós temos aqui reembolso, né? Que é quando eu tenho que reembolsar algum cliente. Então eu posso botar aqui o número do reembolso, escolher o cliente que vai receber o reembolso.
estabelecimento, a conta, forma de pagamento. E aqui eu vou incluir os títulos a pagar quitados que devem ser reembolsados. No caso aqui eu não tenho nenhum título de reembolso, né, criado anteriormente. Ele não está deixando eu selecionar nenhum. Mas aqui dessa forma, após o gravar, a gente vai ter como processar esse reembolso e aí esse valor vai sair da nossa conta como reembolso para esse cliente. Aqui ainda a gente tem relatórios e integração bancária. Aqui em integração bancária eu tenho o borderô, né, que é o borderô eletrônico, que eu comentei com vocês. Manutenção, eu vou criar esse borderô. Como vocês podem ver aqui, já existem alguns. Clico em criar. Escolho o estabelecimento, a conta, o layout e o modelo, se ele vai ser eletrônico ou não, se vai ser ambiente de teste ou não. E aí eu adiciono os títulos que vão fazer parte desse borderô. Feito isso, eu gravo. E clico aqui para gerar o arquivo. Aí eu salvo onde eu quiser, que ele vai gerar o arquivo para eu mandar para o banco. E aí o banco vai fazer o pagamento lá de forma automática. Feito isso, eu posso importar o retorno. Então eu venho de novo integração bancária, borderô, processar arquivo retorno de borderô. Que o sistema vai ler as informações que o banco me passou. Tá? Vocês têm alguma dúvida em relação aqui à parte de pagamento, títulos a pagar? E aí eu consigo ter essa apuração dos fundos melhor. Ok. Vamos continuar então. Aqui em documentos é a parte de nota. Não é todo finanças que tem essa parte aqui habilitada. Para eu ter a parte de documentos aqui de RPS, notas fiscais habilitada, eu tenho que ter os serviços juntos. Então aqui em RPS eu crio o meu RPS. Quando eu tenho configurado o certificado digital, eu posso emitir diretamente esse RPS pelo sistema. Tá? Quando eu não tenho certificado digital ou caso o meu município não permita integração com o web service, né, a emissão direta pelo sistema, a gente tem que exportar esse título. Que aí eu exporto ele em TXT para importar lá no site da prefeitura. Tá, eu vou criar um aqui do zero para vocês verem. Então, para criar um de forma manual, eu venho adicionar. Vou escolher o estabelecimento. Cliente. Tenho aqui algumas informações. Regime especial, forma de pagamento, finalidade, município de prestação, né, todas essas informações. Aqui eu tenho CEFOP. Município do fato gerador. Então, aqui vai ser Rio de Janeiro. E aqui eu vou adicionar meu código de serviço. Eu não
Nessa base aqui eu não tenho criado, deixa eu criar aqui rapidamente. Luiz, continua com muito barulho? Ah, perfeito. Então, continuando aqui, criei aqui o CFOP, né? Como eu ainda não tinha criado nessa base, vou selecionar. Esse CFOP aqui em cima, na verdade, ele não serve, ele não tem utilidade, tá? O CFOP importante é esse aqui de baixo, que é o código de serviço. Como eu coloquei ali Rio de Janeiro, se eu for inserir um item, vou cadastrar aqui um item de faturamento que eu também não tenho. Vou colocar aqui o CFOP de serviço. Então, eu vou tentar adicionar. Pronto, adicionei aqui, tá? Feito isso, vamos mudar aqui o valor e vamos em impostos. Aqui eu só estou tendo retenção do ISS. Por que isso? Provavelmente, lá no cadastro do meu cliente, está sem as informações lá de retenção dos impostos, tá? Vamos verificar aqui. Ah, esse aqui tá. Eu mudei aqui o cliente, esse aqui tá. Então vamos novamente. Mandei atualizar os impostos. Vamos ver se ele vai trazer agora. Tá, ele só está trazendo INSS. Isso tem um motivo, tá? Eu vou voltar aqui em serviço, vocês podem ver que o código de serviço mudou. Por quê? O município de prestação também mudou, tá? O código de serviço ele está ligado diretamente ao município. Então eu vou vir aqui novamente e vou inserir um código de serviço aqui. Ou eu posso mudar o município de prestação. Eu vou mudar aqui ó, rapidamente para Rio de Janeiro, porque Rio de Janeiro eu tenho código de serviço cadastrado. Tá, ele não está localizando, a gente cadastra aqui de novo então, não tem problema. Eu vou remover o item para inserir novamente.
que ocorre? Ali ele está em branco porque eu não tenho nenhum item de serviço configurado com o CFOP que eu coloquei na nota, tá? É por isso que ele estava em branco lá pra gente. Então, cadastrei aqui. Também tem essa situação. Se eu tiver um município, se eu tiver um serviço, ele tem que estar vinculado ao CFOP que eu quero usar. Se não tiver, ele não é exibido, tá? Vamos botar aqui o valor novamente. Agora sim ele teve a retenção total. Retenção de todos os impostos direitinho. Ok? Informações financeiras. Eu vou definir aqui a forma de cobrança, né, forma de pagamento. Vou clicar aqui para adicionar. Só que ele já trouxe aqui automaticamente. Eu vou remover. E aqui eu escolho agora a forma de pagamento. Eu posso fazer duas formas de pagamento, caso eu queira, tá? Vou botar aqui, por exemplo, 2.500 em boleto. E 2.500 ele vai me adiantar, vai me pagar em dinheiro. Sem o menor problema. O rateio financeiro, que eu posso clicar aqui para incluir. Informações adicionais. Vendedores e discriminação. É esse campo aqui de discriminação que vai para a minha nota. O texto que vai escrito na nota é esse texto aqui de discriminação. Então aqui em qualquer momento vocês podem mudar. Observação e anexos. Vamos gravar ele aqui. Perdão, aqui ele apagou o município do fato gerador. Tá, ele está reclamando aqui que ele não está conseguindo encontrar o CFOP lá no cadastro do estabelecimento. Então, só um instante que eu vou abrir aqui um outro finanças para poder fazer esse cadastro lá do estabelecimento. Para não ter que fechar a nota e abrir novamente. Pronto, após configurar lá o CFOP e acertar o município que estava errado, ele deixou a gente gravar. Então aqui eu tenho minha nota. Como eu disse, se eu não tenho certificado configurado, o sistema não está configurado para emissão via web service, esse botão aqui não vai existir. Ou caso esteja configurado, basta clicar em emitir que ele vai fazer a emissão automaticamente e vai converter ele aqui em nota de serviço. No caso de não ter, eu tenho que vir aqui em exportar, tanto faz XML ou TXT. Exportei. Agora eu vou converter esse RPS em nota no sistema. Então eu vou clicar em converter. Vou confirmar aqui a conversão. Automaticamente ele vai sumir aqui da tela.
Pronto, ele sumiu. Se eu clicar aqui agora em notas de serviço, ele vai aparecer aqui pra gente, ó, valor de 5.000, tá? Eu posso também copiar notas, caso eu queira. Aqui em nota de serviço, eu posso selecionar uma nota que eu quero e clico em copiar. Posso substituir ou cancelar essa nota. Aqui ainda em documentos nós temos faturamento provisório, que só serve para quem tem CRM, né? Aqui quando você cria uma proposta no CRM, ele gera automaticamente aqui um faturamento provisório. Em casos de notas não antecipadas, então ele gera o título primeiro e cria um faturamento provisório para após quitação desse título ele gerar minha RPS. E aqui eu tenho pedido de faturamento, tá? Que é feito através dos serviços. Ele também não é feito aqui pelo Finanças, nem o pedido de faturamento e nem as notas não antecipadas. Tá. Vamos falar agora de contrato. Aqui em contratos nós podemos ter contratos de recebimento ou pagamento. Então vamos criar aqui de recebimento. Vou dar um código para o meu contrato. Vou escolher a data de emissão. Contratante, que é o cliente, né? Município de prestação, eu tenho que ter em caso de emissão de nota fiscal de serviço, então eu vou adicionar um município de prestação para a Nasajon, para o cliente, né, Nasajon. Selecionar, forma de pagamento, beneficiário, qual é o estabelecimento, conta, layout de cobrança, caso eu esteja trabalhando com boleto. Empresa usuária, que eu posso criar um contrato numa empresa A, mas quem vai usar é a B. Aqui eu tenho a opção, como eu falei, desse contrato emitir ou não nota de serviço. E aqui eu vou clicar no mais para inserir meu item de faturamento para essa cobrança recorrente. Tá? O meu contrato, lembrando, gente, ele tem por padrão, assim, por comum, ser utilizado em casos de serviços recorrentes, ou seja, cobrança recorrente. Mas não é obrigatoriamente só para isso. Então eu vou adicionar aqui um serviço. Eu tenho aqui o tipo de valor que eu posso mudar de consumo, variável e fixo. Fixo, como o nome diz, já não muda. Variável, eu posso colocar no momento do processamento do contrato, qual o valor. E consumo. Consumo, eu tenho uma tela à parte para inserir esse valor. Temos ainda aqui a recorrência. A recorrência é a forma que vai ser cobrado esse contrato. Então, eu tenho uma padrão que ele obedece a configuração que eu vou inserir aqui. E se eu botar todos os itens como padrão, todos eles vão obedecer a essa recorrência. Ou eu posso vir aqui, clicar em padrão e clicar na reticências, para colocar aqui uma recorrência diferente dos demais itens. Então aqui eu vou botar aqui mensal. Unidade de cobrança, que tipo de cobrança que ele é? Mensal, mês. Cobrar um a cada mês, no caso aqui. E aqui eu tenho a partir de um modo de cobrança. Ele vai ser cobrado o próprio mês que ele vai ser utilizado, né? O próprio referente ao próprio. Ele vai cobrar o próximo mês referente ao anterior, ou seja, eu vou usar esse mês para pagar só no mês que vem. Ou o próprio mês referenciado ao mês seguinte. Perdão. O próprio mês referenciado ao mês anterior eu estou pagando hoje, esse mês, algo que eu usei mês passado. E o próprio mês referenciando ao mês seguinte, eu vou pagar hoje algo que eu vou usar no futuro. No caso aqui, eu vou usar o próprio referenciado ao próprio, ou seja, o pagamento no mês. Aqui eu tenho uma opção de processar automaticamente períodos anteriores
Isso aqui serve para caso eu comece um contrato, por exemplo, em 2017. Se eu tiver essa marcação aí feita, ao processar o contrato hoje, ele vai gerar um título automaticamente com valor cheio, desde 2017 até hoje. Se eu desmarcar, esse risco não ocorre. Eu tenho aqui também grupo de faturamento, que eu posso determinar alguns serviços para serem faturados juntos. Por exemplo, no contrato eu tenho 10 serviços. Quero faturar 3 numa nota, 3 em outra e 4 em outra. Eu posso mudar aqui o grupo. E se eu tiver itens de faturamento com CFOPs diferentes, automaticamente o sistema vai me gerar notas diferentes e títulos diferentes. Aqui eu tenho vencimento, eu posso determinar X dias após a emissão ou determinar uma data fixa. Vou botar aqui, por exemplo, todo dia 20. E aqui embaixo para definir a emissão. Tá? Tenho aqui informação de juros e multas e descontos. Do lado direito, eu posso determinar um fim para esse item de faturamento, caso tenha. E aqui embaixo eu tenho reajuste. Eu tenho agora dois modelos de reajuste. Manual, que quando chegar nessa data aqui, eu faço o reajuste manual desse valor e altero a data para frente. Ou automático, que ele vai pegar o índice que eu cadastrei. Esse índice eu tenho que alimentá-lo mensalmente, manualmente, com as alíquotas que eu quero. Se for um IGPM, se for um IPCA, né? Então tem essas informações aqui. E aqui eu vou botar o ano. Decido se esses percentuais serão truncados ou arredondados. E se serão arredondados ou truncados, quantas casas terão. E aqui eu vou botando percentual mês a mês. Lembrando que para o sistema conseguir fazer o reajuste, eu tenho que ter pelo menos 12 meses com alíquotas preenchidas, tá? E aqui é o período de reajuste. Eu vou reajustar a cada mês, a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 12 meses. É aqui que eu determino. Vou dar o OK. Esse item de faturamento ficou aqui com recorrência própria. Eu tenho aqui ainda a parte de rateio, né, que eu posso incluir aqui o rateio. Então, Luiz, o sistema não carrega nenhum percentual de índice automático. Então, como é sempre 12 meses, se você estiver registrando em dezembro desse ano, eu tenho que ter pelo menos de novembro desse ano a dezembro do ano passado. É isso que eu preciso. Eu preciso ter 12 meses antes do meu reajuste. Tá? E tem que ser sempre inserido na mão. Se eu quiser reajustar hoje, eu tenho que colocar o percentual em dezembro do ano passado e vim colocando mês a mês, janeiro, fevereiro, março, até novembro desse ano. Que aí o sistema automaticamente vai fazer o cálculo para o reajuste desse contrato. Aqui eu tenho a opção de rateio, referência. Essa referência aqui sai no título, lá nas observações do título. Quantidade de serviço e valor. Vou colocar aqui mais um item. Vou deixar como recorrência padrão. Vou vir aqui em recorrência padrão e vou configurar. Agora, essa recorrência aqui que eu estou fazendo é referente ao meu segundo item lá. Segundo ou demais que eu colocar com recorrência padrão. Aqui eu vou colocar que eu estou cobrando o mês anterior.
Vocês verem a diferença. Essa cobrança vai ser todo dia 15. Aqui ainda no contrato eu posso ter itens não recorrentes, tá? Eu posso clicar aqui em mais, colocar os itens não recorrentes que serão faturados separadamente manualmente. Ou seja, eu posso botar aqui uma assessoria, por exemplo, e gravar. No futuro, quando eu quiser processar, faturar esse item aqui, eu vou colocar a data aqui de previsão de vencimento, que vai ser o vencimento que ele vai criar o meu título, e vou mandar faturar. No caso, esse meu item não recorrente vai virar um título e depois um RPS. No caso aqui eu vou excluir, que eu não quero item não recorrente. Eventos. Esses eventos aqui são novos, tá? Esse evento é novo, não existia. Então nós temos aqui a referência do evento. Posso dar um código, uma descrição. Escolher aqui a classificação financeira também. Vou gravar. Vou selecionar. Vou botar o código de serviço desse evento. Quantidade e valor. E os números de dias de vencimento. Vou botar aqui 10. Informações adicionais, anexos, ações que vão ser geradas automaticamente nos serviços. Então, clicando aqui em incluir, eu tenho como configurar e automaticamente isso vai para os meus serviços. E vendedores. Agora eu vou gravar e vou autorizar esse contrato. Então, vou clicar aqui no item, só que esse não foi o contrato que eu criei. O contrato que eu criei foi esse aqui, ó, que está como não autorizado. Então, eu vou clicar aqui na caixinha de seleção e vou mandar autorizar. Após a autorização, eu já posso processar esse contrato para gerar minha cobrança e nota fiscal. Então, eu vou vir aqui em processar recebimentos, gerar processamentos e vou escolher o modelo que eu quero criar, o processamento. Na casa mensal, dezembro, vou consultar. Ele me trouxe aqui diversos, que são os outros contratos que eu tenho, tá? Mas só me interessa aqui um, que foi o que a gente criou agora. Então, para organizar aqui, eu vou organizar o nome do cliente. O que eu criei foi Nazajão, o último, então eu vou desmarcar todos e marcar só o que eu quero. Aqui, ele sempre mostrará somente o item que está sendo faturado desse contrato. Então, se vocês podem ver que só está aparecendo um, não está aparecendo dos dois. Ele não está aparecendo dos dois porque eu disse que o meu segundo item vai ser cobrado posterior ao serviço, ou seja, cobrando referente ao mês passado. Como eu não tenho mês passado ainda, o contrato se iniciou esse mês, só vai ter um item. Então eu vou processar. Ele está criticando aqui que esse contrato aqui não teve títulos gerados. Eu vou mandar gerar o título para a gente poder conseguir processar lá normal. Então vamos de novo aqui em gerar processamento. Mês, dezembro. Consultei, vou desmarcar tudo e marcar só o Nazajon. Vamos processar. O que eu tinha comentado com vocês, eu vou mostrar até daqui a pouco de novo.
Aqui eu estou gerando meu título, tá? Na data que eu escolhi ali. Vamos realizar um outro processamento. Só que agora vai ser em janeiro de 2019. Aqui, ó, conforme eu falei, lá quando eu escolho valores variáveis, é aqui que eu altero esse valor na hora do processamento. Tá, mas como eu não vou mexer nesses títulos agora, vou mandar ordenar novamente. E agora a gente vê os dois itens de faturamento do meu contrato. Por quê? Porque eu disse que um ia cobrar somente o período anterior. E em dezembro eu não tinha período anterior. Então aqui eu seleciono os dois e vou mandar processar. Pergunta se eu quero gerar o título. Sim, a data de emissão, né, do título. Gerar. Vamos olhar agora os títulos de recebimento. Estão eles aqui, ó. Nasajon, de 1.000, outro de 1.500, e aqui eu tenho outro da Nasajon de 1.000, tá? Conforme os vencimentos determinados. Vamos dar uma olhada agora se ele gerou nota. Vamos botar aqui Nasajon. Não gerou nota. Por que ele não gerou nota? Porque não está marcada a opção de cobrança antecipada. Nesse caso, ele só vai gerar nota após a quitação desses títulos. Então, vou dar a baixa em um deles aqui. Realizei aqui a baixa. Vou vir aqui em títulos novamente e vou filtrar. Agora meu RPS apareceu. Tá? Agora, eu posso tentar rodar a régua para vocês verem como ela vai funcionar melhor. Porque nessa base aqui eu tenho mais contratos. Então vamos aqui na régua, analisar. Tá, ele não está trazendo nada. Então deixa eu processar mais alguns períodos aqui, que a gente vai conseguir executar a régua de forma melhor, tá? Então vou botar aqui mês de novo. Vou processar em fevereiro, por exemplo. Eu sei que eu vou ter item de faturamento para processar. Vou processar não tudo, alguns. Botei sim, vou mandar gerar o título. Ele está me dando um erro. Por quê? A minha emissão está menor do que o vencimento do título. Então eu tenho que botar lá atrás. Como eu estou gerando em fevereiro, se eu não me engano. Ele está reclamando de um dos títulos aqui. Um dos contratos. Ele está sem código de serviço cadastrado. Tá? Nesse caso eu teria que estar corrigindo. Então eu vou mandar deixa processar primeiro. E vou tentar processar apenas alguns. Bom, como vocês viram ali, o processamento de contrato, né? Gerou os meus títulos. E rodei a régua, né? Análise de inadimplência, que suspendeu esses meus contratos. Tá? Após a suspensão dos contratos, como eu mostrei agora, esses contratos eles ficam suspensos. Então aqui, quando eu dou 2 cliques no meu contrato, ele fica vermelho, que significa que está suspenso. Para eu reativar esse contrato, eu tenho que renegociar. Então, seleciono ele, clico em renegociar. Ele mostraria aqui para a gente, caso tivesse títulos para trás, em aberto. Vou escolher o vencimento do título que eu estou gerando de renegociação e vou mandar processar. Só que aqui ele está dizendo que não existe renegociação para ser feita porque ele não tem título em aberto. Tá? Provavelmente ele não deve ter contratos com recorrência. Então, deixa eu testar aqui um outro.
Esse aqui também foi suspenso. Vamos renegociar. Agora sim, ele trouxe os títulos em aberto, com os valores atuais, e eu vou mandar processar. Ele está reclamando aqui que o meu item de faturamento do contrato está sem rateio. Então, eu vou vir aqui dentro, vou colocar um rateio. Coloquei o rateio, vamos tentar renegociar ele de novo. Fiz a renegociação. Com a renegociação feita, somente após a quitação desse título que ele deixa de ficar suspenso esse contrato. Então, eu vou dar baixa aqui no meu título de renegociação e vou voltar nos contratos para vocês verem que ele ficou ativo novamente. Tá? Aqui eu posso fazer também a suspensão manual do contrato, tá? Caso eu queira. Eu escolho aqui o cliente, estabelecimento e o período que eu quero fazer. Ou eu faço pela régua, que é como está sendo feito aqui agora, que eu testei. Eu posso também realizar aqui o cancelamento do contrato. E aí ele só cancela os suspensos. Eu tenho um período aqui, eu vou botar aqui 10 dias, por exemplo. Vou escolher o cliente. Eu vou mandar filtrar. Ele vai me filtrar todos os contratos desse cliente que eu escolhi com atraso em 10 dias que já estão suspensos. Se eu não colocar o cliente, ele vai me trazer qualquer cliente. Então, seleciono qual contrato eu quero cancelar e cancelar selecionados. Feito isso, vou dar um F5 e esse contrato foi cancelado agora. Nós temos aqui ainda como cadastrar motivos de cancelamento, tá? Para inserir ali no momento do cancelamento. E tenho aqui modelo de contrato e modelo de natureza. O modelo de contrato eu posso já determinar aqui um código de descrição. Escolher se vai ser um contrato de pagamento ou recebimento. Já botar o item de faturamento. Definir aqui se o tipo de valor é fixo, se a recorrência é padrão ou não. E aqui eu defino a recorrência. Com isso, quando eu for criar o meu contrato, eu posso utilizar esse modelo e ele carregar automaticamente essas informações. E a natureza de contratos, o modelo de natureza, é o modelo da recorrência. Né? Eu já defini como vai ser cobrado. Se vai ser mês referenciado ao próprio, vencimento. Isso também já tem como configurar para quando for fazer o contrato eu só carregar esse modelo de recorrência. Aqui ainda eu tenho os índices de reajustes, tá? Que eu mostrei para vocês. Os botões de processamento e valor de consumo, caso eu não utilize
os valores variáveis, né? Alguma dúvida aqui na parte de contrato? Vocês querem perguntar alguma coisa? Bom, então, prosseguindo. Investimento. Isso aqui é um módulo à parte. Ele tem que ser adquirido à parte. Isso aqui eu não vou falar. Tá? Que isso aqui ele normalmente não é utilizado no finanças, a menos que a empresa contrate esse módulo, tá? Então, isso aqui a gente vai pular. Vamos aqui para o fluxo de caixa. Aqui no fluxo, eu posso gerar os meus relatórios de fluxo demonstrativo, eu tenho alguns relatórios. Então, clicando aqui diretamente no fluxo, eu tenho como vir aqui em mais configurações e pedir para ele me mostrar valores previstos, para eu ver minhas previsões para frente. E aqui eu posso botar, vou botar, por exemplo, até o final do ano. Eu tenho como escolher a conta, projeto, centro de custo, estabelecimento, como ele vai ser visto, exibido, né? Semana, mensal, mês, dia. E como, né? Também aqui, se ele vai ser exibido por classificação, conta corrente, centro de custo. Vou clicar aqui em aplicar. E ele gerou aqui para gente. Então eu vou minimizar aqui esse estabelecimento, esse aqui também. Vamos trabalhar só com esse aqui. Então eu tenho os realizados hoje e passando a gente tem os previstos. Com isso, a gente consegue ter uma previsão, né, de fato, a gente consegue fazer tomadas de decisões de quanto a gente pode gastar ou não em determinados períodos, tá? Eu também tenho aqui ainda a visão vertical. Aqui eu tenho algumas configurações de saldo acumulativo ou não e tudo mais. Tá? E aí eu tenho, como eu não usei saldo acumulativo, ele não me mostra valores anteriores. Ele vai mostrando aqui dia a dia, tá? O previsto e realizado, como vocês viram aqui em cima. E no final, ele dá um totalizador. Aqui ainda no fluxo de caixa, nós temos a previsão, né? Previsão financeira, a pagar ou a receber. Vamos aqui, como apagar. A previsão, ela entra assim no meu fluxo de caixa, tá? E eu tenho como definir se essa previsão vai gerar título ou não. Aqui esse início é a data do primeiro vencimento dessa minha previsão. Eu tenho como determinar um término ou não. A frequência dessa minha previsão. Posso incluir aqui meu rateio financeiro. E aqui informações, títulos, eu determino se essa previsão gera título ou não. Se eu colocar que ela gera título, ele vai gerar o meu primeiro título e após o pagamento desse título ele já gera o segundo. Então é automático. Eu tenho a opção dele gerar como título provisório ou não, ou eu não gero o título e ele entra somente no meu fluxo de caixa. Tá? Eu escolho o que eu quero fazer aqui. Vou botar aqui como ele gera título, só para mostrar para vocês como vai funcionar. A partir do momento que eu crio, já está funcionando. Então, eu vou vir aqui em pagar, títulos de pagamento.
Então eu já tenho aqui, ó, PR 0500.1, que é o título de origem e previsão. Quando eu dar baixa nesse cara, vou dar um F5 para atualizar a tela, automaticamente ele cria o próximo título. E assim vai até que a gente encerre essa previsão, ou que ela tenha fim lá de acordo com o prazo que a gente colocou. Para encerrar a previsão, só selecionar, clicar em encerrar e pronto. Ah, ele está informando aqui que eu não posso encerrar a previsão hoje porque eu já tenho títulos no mês seguinte. Então, vamos encerrar para frente e pronto. Encerrado. Em orçamento, eu posso criar um orçamento da minha empresa para fazer um acompanhamento. Então, venho em cenários orçamentários, adicionar, dou o código que eu quiser. Escolho se o período vai ser anual, único ou por período mensal, né? No caso aqui eu vou deixar como anual. Posso escolher o tipo de visualização, se vai ser por grupo ou estabelecimento. Isso vai ser somente com classificação financeira, classificação em projeto, classificação em centro de custo, eu defino. Vou clicar aqui embaixo para incluir esse orçamento. Vou botar já como aprovado e vou salvar. Vou gravar. Agora, eu seleciono a minha previsão e clico aqui na calculadora de previsão. E aqui dentro eu vou inserir os valores previstos, né, para cada classificação financeira. Então, vou botar aqui, por exemplo, R$ 250, 200, 1.000. Então, aqui você faz todo o seu orçamento. Feito aqui, já está gravado. Vocês não têm botão de gravar. Então, basta clicar em sair. E agora, se eu quiser ver como está o meu cenário orçamentário, eu seleciono o que eu quero, clico em execução. Tá? Aqui eu tenho o orçamento daquele cenário que eu escolhi. Eu posso escolher vários orçamentos. Eu vou mandar aplicar aqui os filtros. No caso ali eu apliquei só com a data de hoje, tá? Então ele trouxe aqui só dezembro, o orçado, o que eu fiz de fato, né, competência, e o resultado. Ou seja, aqui em serviços, por exemplo, eu esperava receber 250, recebi na verdade 14.000, né? E eu tô com um saldo aqui positivo. Eu superei as expectativas, superei a minha meta. Bom, agora nós vamos falar um pouco aqui em relação ao usuário. Ficou com alguma dúvida em relação ao sistema, aos módulos que a gente já passou? Alguém tem alguma dúvida? Ok, então vou fechar aqui as abas. Então, Luiz, como eu conversei ontem com você, o editor de relatório a gente não fala nesse curso. Ele é bem técnico, precisa de conhecer de banco de dados, relacionamentos, e esse curso ele é voltado para o usuário final, né? Como eu expliquei ontem para você, você pode entrar em contato com a Renata e verificar com ela a possibilidade de um curso exclusivo de editor de relatórios, tá? Eu não sei te informar se existe um curso específico, tá? Vou ser sincero com você, não tenho essa informação. A Renata pode te informar.
Mas existe a possibilidade também que você solicitar, de repente, uma visita de um técnico para explicar exatamente essa função do editor de relatório. Existe essa possibilidade também. Tá? Aí basta, no momento da solicitação, informar só, eu preciso de alguém para mostrar o editor. Tá? Para que a pessoa que vai até você ensine, saiba o conhecimento total do editor. Né? Tenha um conhecimento total. Mas você pode ver primeiro com a Renata, sim. Se ela disser que tem um curso, ótimo. Senão, você pode partir para essa segunda opção. Então, falando aqui de usuários. Para eu cadastrar o meu usuário, basta vir aqui em usuários, criar, nome, login, senha, confirmação, e-mail, né? O e-mail nem é obrigatório. E aqui eu tenho agora perfil de usuário, departamento e grupo. O que ocorre aqui? Perfil e grupo determinam o que eu uso no sistema. Então, vamos lá. O perfil, ele é determinante o que eu uso de fato. O grupo determina quais módulos eu uso. E essas configurações são feitas em alguns locais diferentes. O perfil do usuário eu tenho aqui dentro do próprio sistema. Então eu posso clicar aqui em criar e configurar aqui conforme a necessidade de cada grupo, o que esse usuário vai, o que esse perfil de usuário vai poder usar ou não. E eu tenho também aqui no admin, tá? Aqui no admin eu crio o meu grupo primeiro e depois eu tenho aqui acessos do grupo. Eu determino qual grupo empresarial, estabelecimento, empresas esse grupo vai ter acesso. Por exemplo, aqui vendas, eu posso dar acesso a vendas somente ao estabelecimento 1 da empresa do grupo 01. O segundo estabelecimento eu não quero que eles mexam. Dessa forma, o usuário que estiver nesse grupo não terá acesso. Temos ainda aqui permissões de acesso ao sistema, que também é pelo perfil, e aí eu determino qual sistema esse perfil vai ter acesso. Aqui em configurações, eu tenho configuração, por exemplo, de política de senha forte, tenho como realizar bloqueio da senha, né, do usuário por X horas após X tentativas, né, e bloquear o acesso direto aos módulos, acesso exclusivo pelo launcher, ou seja, eu não consigo acessar a parte de instalação do sistema e abrir direto o sistema. Eu tenho sempre que abrir um launcher, que é essa tela que está sendo exibida aqui para vocês. Aqui ainda a gente tem algumas configurações, tá? Finanças. E aqui eu tenho um leque de configurações adicionais, mas a gente tem uma coisa interessante que é chamada de workflow, que é aqui, ó, workflow. Aqui em workflow eu tenho como que funciona o workflow primeiro, né? Vamos explicar. O workflow ele trabalha da seguinte forma: para eu realizar um pagamento de um título, eu tenho que solicitar primeiro permissão para uma segunda pessoa autorizar ou não o pagamento desse título. Se a pessoa autorizar, eu consigo dar baixa no título. Se a pessoa não autorizar, rejeitar, eu não consigo dar baixa nesse título, eu não consigo pagar esse fornecedor, né, teoricamente. Como funciona? Primeiramente aqui em equipes, que é esse primeiro ícone aqui. Dependendo do monitor de vocês, ele vai estar um do lado do outro, tá? Com um nome, fica mais fácil para identificar. E aqui eu vou criar as equipes de aprovação e solicitantes, tá? Vou abrir aqui para alterar. A gente dá um nome, código, nome, descrição, o grupo onde vai ser utilizado e os usuários que vão fazer parte desse perfil aqui de equipe. No caso dos aprovadores, eu coloquei só o usuário mestre pode aprovar. E em solicitante, eu coloquei aqui os demais, né? Eu botei um usuário e o mestre também. Sendo assim, somente o mestre pode aprovar um pagamento de título, mas o outro usuário que está ali pode solicitar. Após a configuração da equipe,
Eu venho novamente ao Workflow, nesse ícone aqui de cima, que são os processos e diagramas. Que ele abre essa tela aqui. Aqui eu posso adicionar, né? Em que processo eu quero utilizar. No caso aqui do Finanças, ele é utilizado somente no título a pagar. Já está até criado aqui. Depois eu clico em configurar. Aqui eu determino se ele está ativo ou não, tá? Ele estando ativo, eu vou colocar aqui o usuário. Eu tenho aqui essa parte de alçada, né? Ou seja, o usuário X só pode trabalhar até 50 mil. O usuário Y só vai poder trabalhar até 30 mil. Ou seja, com títulos acima de 30 mil, esse usuário não consegue solicitar ou nem aprovar, dependendo da configuração aqui. E essas configurações aqui do Workflow, independente de você ser usuário mestre ou não, se você não tiver as permissões, você não vai conseguir fazer. Tá? Você não consegue liberar título, dar baixa e tudo mais, se você não tiver com a permissão aqui no grupo, aqui no Workflow. Feito isso, eu tenho aqui um campo de resumo, tá? Agora, aqui do meu lado direito, eu tenho a configuração, tá, das etapas, dos estados. Eu tenho aqui, o título vai estar em aprovação. Eu só vou poder dar aprovação, então dentro dele, se eu abrir, dar 2 cliques, eu tenho aqui as ações que eu posso tomar. No caso aqui, está configurado para, quando ele estiver em aprovação, eu vou poder aprovar, reprovar, e aí aqui é o estado para onde ele vai. Se eu aprovo, ele fica como aprovado. Se eu reprovo, ele vai para revisão, e se eu cancelo, ninguém mais mexe nesse título. Isso eu adiciono, eu crio. Eu clico aqui em adicionar, ó. Eu determino o código, em que ordem ele vai ficar ali, né, na tela. 1, 2, 3, eu determino aqui a ordem. O estado de destino. A imagem de botão que vai aparecer. E aqui eu tenho múltiplas execuções, né, que eu posso determinar 2 tipos de lógica de transição, que requer aprovação unânime de todas as equipes, ou requer aprovação de ao menos uma das equipes. Ou seja, eu posso determinar, posso ter 2 equipes de aprovação, por exemplo, e se eu tiver marcado ali com todas as equipes, eu só consigo aprovar se todas as equipes derem ok. Se não, não aprova. Então, Luiz, não. O Workflow, ele hoje para o Finanças, ele é somente para o título de pagamento. Tá? No caso de criação de cliente ou fornecedor, não existe workflow para isso. O que você poderia fazer é configurar o perfil do usuário e não dar permissão para o fulano criar. E aí, se tiver que criar, você pode fazer da seguinte forma, por exemplo. Esse seu funcionário vai ter permissão somente de alterar esse cliente ou fornecedor, e você teria a permissão de criar. Então ele passaria para você o nome, você criaria somente com o nome, sem as demais informações. Depois de criar, esse outro funcionário conseguiria alterar ele, ou seja, concluir o cadastro necessário. Essa seria a melhor forma de você trabalhar, né? No caso aí, o gestor superior criaria somente lá o código e nome, e o funcionário concluiria o cadastro. Então aqui eu posso configurar cada etapa, né? Cada estado. Aqui eu tenho os papéis. Nos papéis eu defino o que cada equipe vai fazer. Por isso é interessante a gente deixar esse nome, colocar o nome lá de aprovador
e solicitante. Porque aqui, quando eu for criar, vou botar aqui para adicionar um para vocês verem, eu vou ter um código, né? Eu vou escolher a equipe e vou mandar adicionar a equipe, tá? Deixa eu abrir aqui um já criado. Tá vendo? O aprovador vai ter papel de aprovar e o solicitante de solicitar, como o próprio nome já fala. E aqui eu tenho os estados de origem. Ou seja, aqui o título, eu posso definir que todo título que vier de contrato, ele já vem como solicitação de pagamento. Solicitação de aprovação, já fica em estado de aprovação. Não precisa passar pelo usuário para ele solicitar a aprovação. Né? Já vai vir automático. Ou, não, isso aqui contrato não. Contrato vai ter que ter aprovação, mas de nota. Posso vir aqui em nota fiscal de serviço. Né? Então eu posso escolher o estado de origem inicial, né, definido por cada origem. Após configurar o workflow, eu sou obrigado a fechar e abrir novamente o meu sistema. Então, deixa eu fechar aqui. Vou abrir novamente. Bom, vamos aqui em pagar. Títulos de pagamento. Vocês podem ver agora que aqui tem esse íconezinho aqui que não tinha, tá? E eu não consigo simplesmente baixar um título que não esteja em situação de aprovado, tá vendo? O processo não é iniciado. Então, primeiro, eu tenho que mandar a solicitação, tá? Então, eu vou vir aqui em ações. Deixa eu conferir lá novamente o workflow. Ele está informando que a gente está sem ação. Então, vamos voltar aqui no workflow. Na verdade aqui tá... Pelo que eu tô vendo aqui, tava sem a configuração aqui para solicitar, né? Provavelmente eu devo ter esquecido em algum momento aqui. Vamos lá novamente. Vamos ver se agora vai. Tá, provavelmente eu tenho que fechar e abrir novamente. Deixa eu testar aqui. Certo, eu vou refazer ali o workflow para poder mostrar para vocês com calma. Na verdade, eu vou criar um novo. Eu vou desativar esse. Vou criar um do zero para ficar mais fácil para a gente.
Tá, ele tá com um bug aqui que não tá deixando eu criar um outro, então eu vou tentar reconfigurá-lo então, para poder exibir para vocês como que vai funcionar exatamente. Bom, configurei aqui, vamos ver se agora ele vai funcionar. Se não estiver funcionando é porque deve estar com algum problema aqui na versão.
Tentar criar um título novo para ver se ele vai permitir. De fato não está funcionando, ele deve estar com alguma inconsistênciazinha aqui nessa parte de workflow, nessa versão, tá? Mas, em teoria, é isso que eu mostrei para vocês. A gente consegue configurar lá e aí só consegue pagar após aprovação. E para o Finanças, só tem o workflow para o título de pagamento. Tá? Aqui ainda em configurações no admin, nós temos gerais, algumas configurações do participante. Eu posso bloquear o cadastro do cliente sem vendedor, bloquear cadastro de vendedor sem centro de custo, validar duplicidade de código, validação completa ao incluir ou alterar participante, né? Preenchimento automático do código do participante com CPF ou CNPJ. Então eu tenho aqui algumas configurações a mais que podem ser utilizadas. Tá? Bom, é basicamente isso, tá? Falando do Finanças, é basicamente isso que a gente viu. Tá? O que tem agora em relação a isso, em relação ao Finanças, seria relatórios. Só que relatórios, o sistema tem muitos relatórios, então é até complicado eu ficar falando, mas praticamente toda a aba dessa aqui vai ter uma aba exclusiva de relatórios. Tá? Vocês têm alguma dúvida? Vocês queriam perguntar alguma coisa? Tem alguma coisa que vocês querem ver, rever? Bom, gente, então eu vou encerrar por aqui, tá? O nosso treinamento, o nosso curso. Por favor, faça isso, Luiz. Nada, eu que agradeço aí você ter assistido aí o curso comigo, tá? Agradeço a todos aí pela presença aí, pela estarem assistindo o curso. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o suporte, que a gente auxilia vocês aí sempre que for possível e da melhor forma possível, tá? E desejo a todos aí uma boa tarde.